Bateu desespero também no General Braga Neto. O General Braga Neto é um dos maiores golpistas da história do Brasil. Se estudar a passagem do Braga Neto pelo Haiti, você vê o tanto de crime que ele cometeu lá. A passagem dele também em 2018 como interventor federal no Rio de Janeiro foi uma desgraça absoluta. Pois bem, o Braga Neto estava no Rio de Janeiro num evento com empresários, empresários da indústria lá, da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Ok. Aí o Braga Neto teve uma fala desastrosa, dizendo que se não tiver auditoria da eleição da maneira como ele, Braga Neto, vice do Bolsonaro, quer, aí não vai ter eleição, ele vai cancelar a eleição. Isso diz aí o general Braga Neto, que é o vice do Bolsonaro, Bolsonaro atual presidente, que é quem manda no Ministério da Defesa. Lembrando, o ministro da Defesa é o general Paulo Sérgio, que começou, de novo, na semana passada, a peitar o TSE. E o presidente do TSE, Fachin, não aceita esse tipo de intervenção. O Paulo Sérgio também falou na semana passada que as Forças Armadas têm que ter essa reunião com o TSE para que o TSE aceite tudo o que eles querem fazer, inclusive mudar o código-fonte da urna, que aí sim eu vou te falar, é para ver se eles conseguem fraudar a favor do Bolsonaro. Senão, também não teria eleição. Ou seja, agora o nível de desespero dos golpistas vão ser todos presos. Tem que ser todos... Como eu vou comemorar quando essa cor já foi presa? Pois bem, agora o nível de desespero deles é falar para não ter eleição. Por quê? Porque eles sabem que a chance de ter segundo turno é muito pequena. Então não vai ter como eles falarem que teve fraude, alguma coisa. O pior, já tem auditoria nas eleições do Brasil, sempre teve. As mesmas urnas que elegeram o Bolsonaro várias vezes, que elegeram o Bolsonaro presidente, que elegeram o Flávio senador, são essas urnas que eles dizem que não confiam. O único político no Brasil que fala que não confia na urna é o Bolsonaro e os filhos dele. O Flávio também falou que se não tiver essa auditoria vai ter uma revolta armada e que a culpa não é do Bolsonaro. Pois bem, isso mostra o desespero. Aí, saiu notícia no Globo. Vazou a fala do Braga Neto, porque os empresários ficaram extremamente constrangidos. Depois da fala dele, foi um silêncio absoluto. Ficou todo mundo assim, o que esse maluco tá falando? E olha que são empresários que têm relação com ele. Assim, não é que ele tava falando pra gente que ele não conhece, não. É empresários que ele já conhecia. Ficou todo mundo assim, o que esse maluco tá falando? Aí vazou a notícia no Globo. Aí a resposta do Braga Neto mostra o nível de ridículo que ele é. Eu já vou comentar isso aqui e mostrar como tá batendo desespero fortemente neles, porque eles sabem que vão ser presos. A gente sabe que daqui a alguns meses estará na cadeia e tá fazendo de tudo para tentar melar o processo eleitoral. Mas antes, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no Plantão Brasil. Olha, é um segundinho, é grátis, não paga nada se inscrever no Plantão Brasil e você fortalece a oposição a esses fascistas, a esses neonazistas que estão aí desgraçando o Brasil. Olha, eles estão fazendo uma destruição tamanha no Brasil, que vai ser muito difícil sobrar Brasil depois para reconstruir. É o que o Bolsonaro falou no primeiro ano de governo dele, que ele tem que destruir tudo para depois reconstruir. A parte de reconstruir ele não vai fazer não, vai destruir. Olha, isso eles fazem muito bem. Então, se você é contra eles, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Agora, vamos falar sobre o Braga Neto e tudo mais. Pois bem, o Braga Neto estava nesse evento dele com a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, com empresários. Ele não estava com micro e pequenos empresários, gente do povão, não. Ele estava com gente milionária e gente bilionária. Não era qualquer empresário, não. Só donos de indústrias do Rio de Janeiro, tá? Aí, ele, no meio da fala dele, ele se empolgou. Braga Neto também é uma pessoa burra igual o Bolsonaro, também é golpista e neonazista como o Bolsonaro. Ele se empolgou e ele falou que se não tiver o que ele quer, não vai ter eleição. Com aquele constrangimento. Aí os empresários ligaram para a jornalista do Globo, Malu Gaspar, ela escreveu matéria no Globo, aí vem a nota de resposta do Braga Neto. Ele disse que não falou nada disso e que entenderam errado a fala dele. Ele chamou mais de 150 empresários milionários e bilionários de burros. Todo mundo é burro, só o Braga Neto que é inteligente. Os outros... Todos empresários burros, ninguém entendeu a fala dele, ficaram em silêncio e ficaram constrangidos e ficou um burburinho depois, todo mundo falando que maluco é esse, porque são burros os empresários, viu? É isso, não é o Braga Neto que falou aquilo, não, tiraram de contexto, não vai ter eleição, eu não vejo um contexto que dê pra tirar, não vejo como tirar de contexto uma fala que diz que se não for da minha maneira, não vai ter eleição. Não tem outro contexto, senhor Braga Neto, não tem. Pois bem, mostra o desespero. Por que o desespero? Porque o governo recebeu algumas pesquisas internas e eles têm pesquisas quantitativas e qualitativas.
Ok, as quantitativas são os trackings que eu falo aqui algumas vezes, que são pesquisas feitas por telefone, que são feitas todos os dias. Então, todos os dias eles sabem se algum candidato está subindo ou está descendo. O importante no tracking não é exatamente a porcentagem. Lula 45, Lula 44, o importante é você saber, olhando dia após dia, se tem tendência de queda ou de estar subindo. E o problema é o seguinte, mostra nos últimos meses uma estagnação muito grande. Nos últimos 12 meses tem uma estagnação. O tracking não era feito diariamente, era feito a cada 2 semanas, mudaram para semanal e agora começou a ser feito diariamente nas últimas semanas. Então, diariamente eles recebem pesquisa, o resultado vem do... Peraí. São os mesmos resultados de julho de 2021, os mesmos de junho de 2021. Teve um momento em que o Bolsonaro subiu um pouco, um momento que ele desceu um pouco, um momento que o Lula subiu, um momento que o Lula caiu, mas não muda o fato de que o Lula continua com a mesma porcentagem mais ou menos e o Bolsonaro só subiu porque o Sérgio Moro saiu da eleição e os fascistas lavajatistas votam no fascista Bolsonaro. Pois bem, só fora a saída do Sérgio Moro e de candidatos nanicos, nada alterou o resultado e nada altera a porcentagem alta do Lula, o que mostra que os votos dele estão consolidados. Aí o problema vem na pesquisa qualitativa, que são as pesquisas que dizem o que faz o povo mudar de voto, o que faz o povo rejeitar alguém. E o governo Bolsonaro foi informado de que o vale que eles querem dar para taxistas, para caminhoneiros e aumentar o Auxílio Brasil de 400 para 600 reais não muda o voto de quase ninguém. A maioria dos caminhoneiros já vota no Bolsonaro. Então eles ganhando R$1.000 a mais ou a menos, não vai mudar nada. Os caminhoneiros que não votam no Bolsonaro porque estão ferrados, R$1.000 a mais ou a menos, não vai mudar o voto deles. Outra coisa, o auxílio a taxistas também. Quem já pegou um táxi ou um Uber, auxílio não é para Uber, é só para taxistas, viu? Mas quem já pegou um táxi ou um Uber sabe, a maioria, assim, a grande maioria é bolsominion, ainda mais taxista. Aí é que é bolsominion mesmo. Uber tem uns que não, mas a maioria apesar que a maioria é bolsominion, mas taxista, assim, eu tô pra conhecer um que não seja bolsominion. Um dos motivos de eu pegar Uber e não táxi é que Uber tem a chance de ser um cara que não é bolsominion. Táxi não, eu sei que eu tô dando meu dinheiro ali pra um bolsominion. Isso é um negócio que eu não faço, dar dinheiro pra bolsominion. Pois bem, por isso que eu não vou no Madeira, eu não vou em Cocobangu, não piso numa van, nem se me pagarem, por isso. Pois bem, então, o Bolsonaro recebeu essas notícias e ele a campanha do Bolsonaro ficou em desespero. Eles estão recebendo notícia negativa todas as semanas, tem a prisão do Milton Ribeiro, agora a nova investigação de interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, outra investigação antiga da interferência do Bolsonaro na Polícia Federal vai ser turbinada também com isso, quer dizer, é mais coisa. Aí tem o caso de assédio sexual do presidente da Caixa indicado pelo Bolsonaro, aí sai a notícia de que o Bolsonaro sabia do crime e não fez nada. Veja bem, se o Bolsonaro foi avisado um mês atrás que tinha caso de assédio sexual na Caixa e ele não denunciou, o próprio Bolsonaro está cometendo crime de prevaricação. Eu já expliquei aqui nos últimos dias, prevaricação é quando o agente público, se ele sabe de um crime e ele não reporta, ele é obrigado a reportar. Se ele não reporta, ele está cometendo crime de prevaricação. Então, se provado, a oposição vai pedir para investigar, que o Bolsonaro sabia de um caso, não é um caso qualquer, estamos falando de assédio sexual, que o Bolsonaro sabia desse caso e não fez nada, mais um crime do Bolsonaro, o pior, um crime, coisa horrível, e um crime que foi denunciado por dezenas de funcionárias da Caixa, fora os crimes de assédio moral que cometeu o ex-presidente da Caixa. O pior é que sai a notícia na mídia, isso pega muito mal, principalmente no público feminino, que é onde o Bolsonaro poderia tentar ganhar alguma coisa. Sai também a notícia na mídia de que o Bolsonaro não queria demitir o presidente da Caixa, não queria. Além de saber um mês antes e manter o cara no cargo cometendo assédio, ele não queria demitir quando isso sai na mídia. Então, ruim. Péssimas notícias para a campanha do Bolsonaro. Aí ele faz uma articulação, tudo mais, aprovaram uma PEC, a PEC 16, ia custar 200 bilhões, junto com reposição de perdas financeiras aos estados. Essa parte não colocaram, vão votar separado. Aí aprovaram uma PEC que vai custar 41 bilhões. Aí, qual que foi a jogada do Bolsonaro? O Bolsonaro conseguiu, pagando muita propina, liberou quase 10 bilhões nas últimas 2 semanas, ele conseguiu convencer
a grande maioria dos senadores a votarem a favor. Se a esquerda votasse contra, o Bolsonaro ia usar na campanha. Falar, tá vendo? A esquerda é contra dar o auxílio para vocês. Só que tem uma coisa, vou te mostrar um tweet do Lula do ano passado. Tá aqui o Lula, e aí você vai ver o que falou o Lula em 20 de outubro de 2021. Tá aqui, ó, tem até a data aqui no tweet. Tá aqui, Lula, 20 de outubro de... Deixa eu colocar aqui, não é print screen não, eu tô no Twitter mesmo. Aí tá aqui o Lula falando o seguinte, quem quiser pausa aí para ler, mas eu vou ler aqui para você. O Lula diz, tô vendo o Bolsonaro dizer agora que vai dar R$400 de auxílio, foi que aprovaram em novembro do ano passado. Tem gente dizendo que o auxílio é eleitoral, que não podemos aceitar. No ano passado, hein? Não penso assim. O PT defende um auxílio de 600 desde o ano passado, inclusive o auxílio emergencial que foi de R$600 e para quem tinha filhos era de 1.200, foi conquista do PT. Aí ele diz, o povo precisa, ele tem que dar. Se vai tirar proveito disso, problema dele. Ou seja, o auxílio eleitoral, se ele vai tirar proveito disso, o problema é dele. Aí agora o Lula tweetou de novo e falou, o PT defende o auxílio de 600 desde 2020. Tanto é que foi o PT quem ajudou a aprovar o auxílio de 600 durante a pandemia. A pandemia não acabou, né? Mas aquele auxílio quando estava tudo fechado, porque o governo Bolsonaro queria dar um auxílio de R$150. O PT conseguiu 600 e 1.200. Ok, queria que mantivesse o auxílio de 600, o governo cortou depois para 300, e aí depois cortou tudo, e aí, porque ia ser ano eleitoral, o governo Bolsonaro resolveu dar um auxílio de 400. Aí agora, 3 meses antes da eleição, com uma desgraça na campanha do Bolsonaro, com tudo dando errado para ele fala, não, agora eu vou dar os 600, que a esquerda quer desde 2020. Aí o Lula fala, tem que dar os 600, as pessoas estão passando fome. Porém, se a esquerda vota contra porque fala, é eleitoreira, sabe o que acontece? Bolsonaro usa na campanha, o PT votou contra, o PT não queria. O PT tá contra o povo, o PT não sei o quê, viu como é o PT? Pois bem, então os votos dos senadores do PT não iam mudar se aprovasse, se não aprovasse, não tinha como mudar nenhum dos destaques. Destaques são partes do projeto de lei. Então, votaram a favor e o Bolsonaro perdeu o argumento dele. O PT também tem traques internos mostrando que aumentar de 400 para 600 o auxílio não muda nada na eleição, não muda absolutamente nada. O maior problema é uma bomba fiscal de 200 bilhões. Porém, esses 41 bilhões não são uma bomba fiscal tão grande. O Lula já falou que ele vai manter o auxílio em 600. Então, acaba dia 1º de janeiro. O Lula falou, eu vou manter em 600. Isso não aumentar a partir de 1º de janeiro. A parte do auxílio, essa parte eu acho que vai cair no ano que vem. O auxílio para caminhoneiro e para taxistas vai cair no ano que vem, porque o Lula vai mudar a política de preços da Petrobras. Aí vai cair. Para que você vai receber auxílio de R$1.000? Se hoje você está pagando R$8 no diesel, você vai passar a pagar 4. Então não precisa mais do auxílio, porque só o que eles vão economizar de gasolina dá muito mais de R$1.000. Eu vejo vídeo de uns poucos caminhoneiros que não são bolsominions, alguns são bolsominions, mas fazem vídeos revoltados mesmo assim, mostrando, olha, tô pagando aqui, não sei, mais de R$3.000. Tem um que o rapaz para encher o tanque custou R$3.600 para fazer uma viagem, para fazer uma entrega. Ele fala, pô, como é que fica o preço do frete? O preço do frete, todo o frete que eu ganhei, o cara fala, eu ganhei R$5.000, R$3.600 vai no diesel. Nem paguei ainda a minha comida, os dias que eu vou perder na estrada, não paguei a manutenção, que o caminhão tem manutenção e é caro, nada. Então você dá R$1.000, não dá uma viagem de um caminhoneiro. Mudando o preço do diesel de 8 para 4, por exemplo, que é mudando a política de preços da Petrobras, aí, essa uma viagem que custou 3.600 custaria 1.800. Já em uma viagem, já dá mais do que o auxílio do Bolsonaro. Então, a partir do ano que vem, penso que não será necessário auxílio a caminhoneiro, a taxista, nem nada disso. E o Auxílio Brasil se mantendo em 600. Cria uma bomba fiscal enorme. O Bolsonaro criou já a PEC dos precatórios e eles vão tentar aprovar na semana que vem a bomba, que aí é a bomba mesmo de mais ou menos 150 bilhões, que no total ia dar 200 tudo, que é compensar os estados pela perda no ICMS. Os estados foram obrigados a mudar o ICMS de vários produtos para 18%, para baratear o preço da gasolina, do diesel. Dizem que a gasolina agora vai custar R$ 6,50. Ainda está mais caro que um ano atrás. Só que isso vai custar 150 bilhões para nós. Então, você continua pagando mais caro do que um ano atrás, você continua pagando o dobro de quando o Bolsonaro assumiu, ou seja, o dobro de 2019, ainda mais caro que um ano atrás,
Só que os estados vão perder mais de 100 bilhões de arrecadação. Então, para que não perca a arrecadação, vão fazer essa bomba fiscal, que aí sim explode essa bomba exatamente no dia 1º de janeiro de 2023, uma bomba gigantesca, que aí não tem de onde tirar. E por conta disso, o dólar começou a disparar, parte do empresariado, uma parte ainda pequena, falou que não dá, um nível de irresponsabilidade do Bolsonaro é grande demais. Essa PEC emergencial também criou para o Bolsonaro um problema, porque tem uma coisa. O Bolsonaro, ele tem duas opções. Ou ele fala que o Brasil está bem com ele, ou ele fala que o Brasil está num momento de emergência, que precisou de uma PEC emergencial. Não tem as duas opções. Com a PEC aprovada, já sabemos, com o apoio do governo Bolsonaro, já sabemos, o Brasil está em caso de emergência por conta da má gestão de Bolsonaro. Ah não, mas é a guerra na Ucrânia. O Lula passou pela pior crise econômica desde 1929, quer dizer, a pior crise econômica em 80 anos foi durante o governo Lula, não precisou de PEC emergencial. Aliás, durante a crise econômica, o Lula perdeu 40 bilhões de arrecadação, que era de um imposto que tinha sobre transações financeiras, que o Senado e a Câmara tiraram aquele imposto. Então ele perdeu 40 bilhões anuais de arrecadação, e 40 bilhões em 2008 era mais do que esses 200 bilhões de agora, é muito mais do dinheiro em 2008. Isso durante a pior crise econômica dos últimos 80 anos. E não precisou de PEC, não precisou de nada, e o Lula saiu com 87% de arrecadação, e num país extremamente machista, e o machismo era muito maior em 2010, ele elegeu a primeira mulher presidenta, para você ver a diferença dos dois. Então o Bolsonaro aí recebendo várias notícias ruins, e agora apelando para o golpismo do Braga Neto, golpismo do Bolsonaro, só que não vai dar certo, a gente sabe que não vai dar certo, agora é só esperar a hora de votar contra o Bolsonaro, e esperar a hora que ele sair da presidência, que ele vai ser preso. Falou.